E vai começar mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza vai ter um confronto muito difícil contra a equipe do Corinthians lá em São Paulo. De certeza, né, galera? A Neoquímica Arena vai estar cheia. Os caras vão estar ali incentivando o Corinthians, porque o Corinthians precisa muito, mas muito mesmo, dessa vitória, tá? O Corinthians que hoje está na zona de rebaixamento. Já o Fortaleza, né, galera? O Fortaleza tá de bem com a vida. Acabou de golear aí no seu último jogo pela Copa Sul-Americana, líder isolado do Grupo H da Copa Sul-Americana, venceu o Campeonato Estadual, está indo muito bem na Copa do Brasil. Então o Fortaleza hoje, o momento do Fortaleza é muito bom. Fortaleza esse que se encontra no G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco mais sobre Corinthians e Fortaleza neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vanderlei Luxemburgo foi anunciado como novo treinador do Corinthians, né? Ele vem para poder acabar com essa crise que está no Corinthians desde algum tempo aí, né, galera? Realmente o Corinthians não vem jogando bom futebol. Já não jogou um futebol tão bonito na temporada passada e este ano também não está jogando assim um futebol tão espetacular, né? Corinthians esse que se encontra na zona de rebaixamento, na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que a gente ainda vai para a 4ª rodada do campeonato, tem muito campeonato ainda pela frente, mas já é hora do Corinthians reagir. E nada melhor do que reagir contra o Fortaleza, uma equipe que supostamente, a gente sabe, né, galera, como é a galera do eixo Rio-São Paulo, eles veem assim um clube nordestino, por mais que o clube nordestino esteja bem, eles pensam assim, vamos passar por cima desses caras, vamos ganhar e vamos nos recuperar. É assim que eles pensam mesmo, tá? Veja o caso do Fernando Diniz, quando foi jogar com Fortaleza lá no Castelão, levou um Fluminense alternativo, um Fluminense misto. Porque, claro, tem sempre a desculpa de que não, mas o Fluminense ia jogar na partida seguinte contra o River Plate e tal, era um jogo muito importante, então foi necessário poupar. Beleza, sempre tem desculpa. Mas as matérias dos jornais lá do eixo Rio-São Paulo, eles não credenciaram a vitória ao Fortaleza, eles credenciaram a derrota, no caso, mas o Fluminense jogou mal e perdeu a liderança do campeonato. Não foi do tipo Fortaleza arrasador, Fortaleza destruidor, Fortaleza humilhante, nada. Foi o Fluminense que jogou mal, tá? Mesmo eles sabendo que o time deles foi assim, mistão, jogar contra um dos clubes líderes do campeonato, porque querendo ou não, Fortaleza, se não me engano, Fortaleza naquela altura era o líder do Campeonato Brasileiro da Série A, agora o Fortaleza está em segundo, perdeu a vaga para o Botafogo, mas o Fortaleza era o líder, se não me engano, enfim, não lembro, mas o Fortaleza estava no G4, e não houve um certo respeito, né? Eles priorizaram o jogo de Libertadores, massa, afinal de contas tem aí muito tempo ainda para o Campeonato Brasileiro rolar, são muitas rodadas ainda, apenas tivemos 3 rodadas do campeonato e foram com o mistão. Só que esse mistão do Fluminense passou apertado e poderia ter perdido de 6, 7, 8-2 do Fortaleza, que o Fortaleza foi arrasador. Então, galera, essa turma é assim mesmo, tá? Então, contra o Corinthians, nessa próxima rodada agora do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que tanto a mídia como a torcida do Corinthians estão pensando, não, agora a gente vai se recuperar em cima dos nordestinos e tal, Lucha chegou, até porque eles têm agora um treinador novo, que é o Vanderlei Luxemburgo, e de certeza o Vanderlei vai saber, como eu posso dizer assim, vai saber motivar a equipe do Corinthians a vencer o Fortaleza. Eu acho, sinceramente, que será um jogo muito duro pro Fortaleza, mas também será um jogo muito duro pro Corinthians. Fica difícil dizer um vencedor. Eu acho que o Fortaleza não vence. Tá? Sinceramente, pelo clima hostil que vai ser lançado lá na Arena Neoquímica, eu acho que o Fortaleza pode trazer um empate. Eu até acho que esse jogo será empate, tá, galera? Mas se eu tivesse que falar um vencedor, eu acho que o Corinthians poderia vencer nesse jogo. Apesar de que, vou ser sincero, apesar de que eu acho que o Corinthians pode sair vencedor, se o Fortaleza vencer, não será uma grande surpresa. Eu apenas acho que pelo clima instalado, em São Paulo agora, o Corinthians na zona de rebaixamento, o treinador novo chegando, inclusive o próprio Vanderlei Luxemburgo teve que ir falar com os torcedores, que lá estava a torcida organizada fazendo protesto, né? Ele teve que ir, eu estava vendo uma matéria do Globoesporte.com que o Vanderlei teve que ir lá conversar com os torcedores e tal, ou seja, o Vanderlei chegou para apagar um incêndio, né? E ele tem know-how, ele tem moral para isso, então a torcida vai escutar o Vanderlei e vai dar um benefício da dúvida para ele, do tipo, monta o time e vence o Fortaleza. Se isso acontecer,
O Corinthians vai ter mais uma semaninha, 2 semaninhas de paz até o próximo jogo, se é que não vai ganhar novamente, né? Se não, galera, se perder, aí realmente o clima vai ficar hostil. E se o Fortaleza fizer 1-0, 2-0 no Corinthians, ainda com bola rolando e tal, e ainda, sei lá, digamos que no primeiro tempo, o Fortaleza termina o primeiro tempo com 1-0, aí chega o segundo tempo, de repente, nos primeiros 10 minutos, Fortaleza, pumba, 2-0. Aí o clima vai ficar muito pesado mesmo lá na Arena Neoquímica, mas isso é futebol, né? De todas as formas, eu acho, tá? Se eu fosse colocar numa balança, eu colocaria um favoritismo para a vitória por parte do Corinthians do que do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza pode arrumar um bom empate. E se o Fortaleza empatar com o Corinthians lá na Neoquímica Arena, será um resultado excelente, galera. Excelente, excelente. O Fortaleza tem 3 jogos, tem 2 vitórias e um empate. Tem 8 gols pró, 3 gols contras, tem um saldo de 5. A campanha do Fortaleza é espetacular. E vamos ser sinceros, né? Você, torcedor do Fortaleza que está vendo esse vídeo. O Fortaleza vai perder jogos, tá? O Fortaleza vai perder. Principalmente no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, ir jogar com o Corinthians lá na Neoquímica Arena e perder um jogo não é vergonhoso, não tem nada demais. Porém, a campanha, a fase do Fortaleza é muito boa. Muito boa. Passou aí na Copa do Brasil com um agregado, né? No agregado por 8-1, ou foi 8-2? 8-1, é. No agregado foi 8-1, porque foi 6-1 no primeiro jogo e 2-0 no segundo. Venceu o Fluminense na última rodada que tivemos aí do Brasileiro por 4-2. Na Copa Sul-Americana, meteu mais 6-1 no adversário, o Estudante de Mérida. Não me importa se o Águia de Marabá e se o Estudante de Mérida são grandes times, se é de primeira, segunda, terceira, não me importa. O que me importa é que nas oitavas de final o Fortaleza passou com autoridade e na Sul-Americana está liderando o seu grupo com autoridade. Porque se o Fortaleza estivesse liderando o grupo H da Sul-Americana, passando sufoco, toda a gente ia criticar. Toda a gente ia criticar. Então agora que o Fortaleza está liderando o grupo com folga, está na hora de elogiar mesmo. Esse negócio de dizer, mas o São Lourenço não jogou nada. Mas o Estudante de Mérida. Não, isso não existe, galera. Tem que enaltecer a fase do Fortaleza e ponto final. Ponto final. Foi 6-1, porra. 6-1, entende? Então eu penso dessa maneira. Agora, com o Corinthians vai ser diferente, né, galera? Com o Corinthians o sistema é mais pesado, né? Então eu acho que o Fortaleza vai ter que lutar muito para conseguir um empate. Se vencer, maravilha, será histórico. Mas eu acho que vai dar Corinthians, tá? E se por acaso o Corinthians vencer, não é vergonha alguma. Na tabela do Campeonato Brasileiro, os 4 primeiros são os seguintes: Botafogo, 9 pontos. Fortaleza, 7 pontos. Palmeiras, 7 pontos. E Internacional, 7 pontos, tá? Na zona de rebaixamento, nós temos o Corinthians na 17ª colocação com 3 pontos. O Cuiabá na 18ª com 1 ponto. O Coritiba na 19ª com 1 ponto. E o América Mineiro em último lugar com 0 ponto. A gente tem aqui Cruzeiro e Santos, Fluminense e Vasco. Esses são os jogos de hoje. Amanhã, domingo, temos América Mineiro e Cuiabá, São Paulo Internacional, Atlético Paranaense e Flamengo, Bahia e Coritiba, Botafogo e Atlético Mineiro, Goiás e Palmeiras, Grêmio e Bragantino. E na segunda-feira nós vamos ter Corinthians e Fortaleza, tá? Jogo na segunda-feira, então vai ter tempo ainda do Corinthians chegar em São Paulo, do Fortaleza, né? Chegar em São Paulo, se ambientar com o clima e o Vojvoda vai ter que armar o time para que sim possa trazer pontos, pelo menos um pontinho nesta rodada, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!